Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like se você gosta dessa novela. Segunda-feira, 17 de janeiro. César, o rapaz que comanda as crianças, vê Nicolas. Nico explica o porquê fugiu e recebe o apoio de César. Nicolas sente muito frio e tem febre. Ele revela às crianças que tem leucemia. Todos ficam emocionados. Pedro dá sua declaração e diz que estava no presídio quando Nicolas sumiu. Abreu defende Pedro e o delegado liberta por não haver provas suficientes. Helena liga para Pedro e suplica que ele encontre Nicolas. Pedro garante a Helena que o encontrará. Pedro sofre por tudo que está passando e Horácio o abraça. O advogado de Ernesto fica sabendo que Pedro foi liberado, pois não há provas contra ele, e avisa ao traste. Ernesto fica furioso. Nelson diz a Esther que todos de sua mecânica irão ajudar para encontrarem Nicolas. Na delegacia, Pedro enfrenta Ernesto e o chama de imbecil. Pedro diz: "Por sua culpa meu filho está perdido." Ernesto fica furioso e diz: "Nada disso estaria acontecendo se você não tivesse se envolvida com a cretina da minha esposa." Pedro fica furioso e tenta agredir Ernesto. Os dois discutem e trocam ameaças. Gina diz a Augusto que é uma estupidez todos procurar o filho de Helena. Ela diz que não irá fazer o mínimo de esforço para encontrar esse garoto. Augusto responde: "Nem todos é como você, Gina, que não sabe fazer nada sem interesse." Todos procuram por Nicolas. Ernesto chega em casa e Malu diz que Nicolas não foi ali. Irene liga para Ernesto e diz que ficou sabendo que Nicolas desapareceu e pergunta como foi. Ernesto culpa Irene e diz que perdeu seu filho por estar conversando com ela. Ernesto está desesperado pelo desaparecimento de Nicolas. Andréia diz a Irene que Nicolas desapareceu e se desespera. Pedro leva o caso de Nicolas para o comandante Eduardo. Pedro diz a Eduardo que tem certeza que Nicolas fugiu de Ernesto. Helena reza para que Nicolas apareça. Nicolas delira de febre. Pedro diz à mãe que tem certeza que Nicolas está tentando encontrar a mecânica de Nelson. No dia seguinte, Carlos liga para Gina e a convida para sair. Carmen diz ao diretor do presídio sobre as ameaças de Rita e a desmascara. César tenta descobrir onde fica a mecânica de Nelson. Ernesto, que está passando na rua, ignora César, que tem uma informação valiosíssima. Helena é retirada da cela de castigo. Nicolas diz à sua amiga que não quer ver nunca mais seu pai. Abreu diz a Helena que está ali para lhe dizer que todos estão procurando Nicolas. Helena diz a Abreu que se sente impotente ali, sem poder fazer nada. Abreu diz a Helena que a irresponsabilidade de Ernesto lhe vai custar caro e que ele pode ir até parar na cadeia. Gina diz a Augusto que Maria precisa dele e que ele fica indo atrás dos filhos dos outros. Gina sente ciúmes entre Rosa e Augusto. Pedro recebe uma ligação falando sobre o local que Nicolas está. Malu liga para Ernesto e diz que ele tem um processo e que deve aparecer na delegacia para declarar. Ernesto fica tenso. Pedro chega no lugar onde Nicolas estava, mas já não o encontra ali. Eduardo recebe o teste de DNA entre Ernesto e Dona Isabel. Eduardo confirma que Ernesto não é filho de Isabel e que agora só basta comprovar que o falso Ernesto é, na verdade, Miguel Fernandes. Ernesto surta com seu advogado e chora. Pedro diz a Samuel e Gabriela que Nicolas não está ali. Horácio liga para Pedro e revela a ele que Ernesto Ribas não é filho de Isabel. Gina se arruma para Carlos. Pedro conta a Samuel e Gabriela sobre Ernesto não ser quem ele diz ser. Gabriela revela a Pedro que Ernesto e Irene são amantes e que Helena já está sabendo. Pedro diz que agora entende o porquê Irene queria tanto que ele e Helena ficassem juntos. Gabriela diz que isso convenia para Irene. Pedro diz a Gabriela e Samuel que o que deixa ele tranquilo é que Nicolas não está só. Carlos busca Gina em casa e a leva para passear. Eduardo segue na investigação para desmascarar o falso Ernesto. Abreu diz a Eduardo que Ernesto já foi alertado sobre a denúncia de irresponsabilidade.
O advogado de Ernesto diz que a denúncia contra ele não fará efeito, já que Helena cometeu um delito muito grave e o dele seria justificável. O advogado diz a Ernesto que o mais indicado seria ele retirar a queixa contra Helena.